entende o que são dominadores desse mundo tenebroso? No grego isso quer dizer tropas de um exército chamado exército das trevas, tropas enfileiradas para destruir um povo de um país, destruir a colheita, destruir a natureza, depedrar tudo, acabar com o emprego, gerar fome. Tropas é o significado. E Jesus é muito claro lá em Timóteo: acima de tudo, como prioridade total, antes de você orar por teus filhos, antes de você orar por tua esposa, antes de você orar pela tua vida, ore pelo teu príncipe, ore pelos teus governantes, ore, mas ore batalha espiritual, guerreia, ataca os principados da tua nação, ataca as potestades da tua nação, ataca os dominadores do mundo tenebroso da tua nação, da tua pátria. Entenda, ataca, palavra de comando, agride, é luta, é batalha, é corpo a corpo. A batalha espiritual, ela é corpo a corpo. Deus tem uma promessa na tua vida dizendo que as armas forjadas por esses espíritos imundos contra você não prosperarão. Você fica tranquilo. Tem medo da luta corpo a corpo? Deus diz: não tenha, porque esses exércitos já foram derrotados. Você está sentado com Cristo acima de todo principado, acima de toda potestade, no mundo espiritual, acima das regiões celestes. Você está, não é vai estar, é estar. Livro de Efésios, capítulo 2. A igreja é a tua posição. Você está compartilhando da mesma autoridade de Cristo. Cristo disse em Mateus 28:18: todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E em Lucas 19: eu vos dou poder, eu vos dou autoridade. Pisa toda serpente, todo escorpião, pisa nele. Pisar o que é? Traz debaixo da autoridade, traz debaixo de submissão. Tem que exercitar a fé. Cristo, segundo Mateus, capítulo 12, versículos 43 e 44. Aleluia. Diz a palavra de Deus da seguinte maneira: todos encontraram? E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. 44, a igreja. Então diz: voltarei para minha casa, onde saí, e voltando às margens do pai, barriga e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Observem que o demônio, ele dizia: voltarei para a minha casa de onde saí. Ou seja, o demônio chama o corpo humano de a sua casa. Amém? Gravem isso. Agora abram em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6,
19 e 20. Versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 20, a igreja. Amém. Este texto ele está dizendo que o nosso corpo ele não pertence a nós mesmos, e nossa vida também não é nossa, e que no nosso corpo habita o Espírito de Deus. Amém? Nosso corpo é casa, morada para o Espírito Santo. Lembrem que Mateus, versículo 43, 44, capítulo 12, o demônio, o espírito imundo, também disse que o corpo era morada sua, era casa sua. Vamos lá em Mateus capítulo 21 para encerrar. Mateus capítulo 21. Evangelho de São Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 21, apenas o versículo 12. E o 13 também. Eu leio o 12, a igreja leu o 13. Todos encontraram? Amém. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. 13, a igreja. A minha casa será chamada casa de oração, mas outra tem convertido. Aleluia. Podem tomar assento em nome de Jesus. O tema desta mensagem, se nós podemos dar um tema, é a necessidade que temos de purificar o templo. Todos nós temos diante de Deus a responsabilidade de purificação do templo. Quais são os templos que nós lidamos com ele? Esta é a grande pergunta. Se há uma necessidade de purificar o templo, quais são ou qual é o templo a que Deus se refere? Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 12, ele foi ao templo, e quando ele chegou no templo, vendiam ali gado, operavam ali conversão de moedas estrangeiras na moeda judaica, vendiam-se pombas, cambistas de um lado, vendedores do outro, compradores de outro, e havia muita desonestidade naquele meio. A desonestidade era tão grande que Jesus, quando foi ali purificar o templo, ele, para purificar, não fez uma pregação, não se pôs diante de algum lugar alto para levar uma mensagem de uma palavra de Deus. Ele pegou o porrete e foi purificar no porrete. Por que razão? Porque purificação exige ato de energia.
Aquele que é responsável pela purificação tem que usar de energia. Purificação exige combate, exige luta, exige batalha espiritual. Jesus disse que ali havia um covil de salteadores, os vendedores de gado, os vendedores de ovelhas, vendedores de pomba, os compradores que compravam, os cambistas que trocavam moeda. Jesus resumiu a todos como covil de salteadores. É assim que estava o templo de Deus, o lugar onde Deus habitava, no Santo dos Santos, né? O lugar onde Deus tinha sua morada na terra. E Jesus Cristo, ele diz que o templo de Deus será casa de oração e não covil de salteadores, não covil de malfeitores, mas sim lugar de oração, lugar de consagração. A Bíblia, e nós lemos em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, ela afirma que em nós, no nosso corpo, habita o Espírito do Deus Todo-Poderoso, habita o Espírito Santo de Deus. O nosso corpo foi ali chamado por Paulo de templo de Deus. Então nós temos uma responsabilidade diante de Deus de manter esse templo limpo, manter esse templo purificado, porque é templo de Deus. Contrariamente a esta mensagem de Paulo, quando nós nos dirigimos a Mateus capítulo 12, versículos 43, 44, nós vimos que os espíritos imundos, eles também consideram o nosso corpo casa para a habitação deles. Aquele demônio que estava naquela pessoa, ele, quando vê que a pessoa perdeu o Espírito de Deus, se desviou de Cristo, abandonou a Deus, o demônio que operava na vida daquela pessoa declarou: eu voltarei para a minha casa. Ele considera o corpo do ser humano a sua casa. E isto é assustador, porque quando nós pensamos que o nosso corpo é nosso, nós temos a Bíblia dizendo que ou o nosso corpo pertence a um espírito imundo, ou o nosso corpo pertencerá ao Espírito Santo de Deus. Mas o corpo do ser humano não pertence a si próprio, não pertence a si mesmo. Quando a Bíblia fala de espírito imundo, eu vou capturar a palavra imundo. A palavra imundo, ela está utilizada no Novo Testamento como um cumprimento profético das coisas, de algumas coisas que estavam no Velho Testamento, em que os espíritos imundos cumprem profeticamente,
coisas do Velho Testamento. Quais são essas coisas que haviam, que existiam no Velho Testamento, que havia no Velho Testamento, que existiam no Velho Testamento? Quais são essas coisas que eram um tipo, cujo antítipo no Novo Testamento, ou seja, antítipo quer dizer cumprimento profético, aquilo que vai se cumprir no Novo Testamento. Quais eram as coisas que no Velho Testamento eram tipo dos demônios? O que Deus sinalizou e deixou no Velho Testamento? E ele deixou algumas coisas durante todo o Velho Testamento para que aquelas coisas elas simbolizassem um tipo, cujo antítipo, cujo cumprimento profético se daria no Novo Testamento e na personalidade dos espíritos imundos. Essas coisas eram os animais impuros ou imundos, como o porco. Havia uma gama de animais imundos que os judeus não poderiam se alimentar. Eram proibições do próprio Deus. Aqueles animais, eles só foram purificados com o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. Assim que Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, e ali o seu sangue vertido na cruz, o corpo de Cristo ensanguentado foi oferecido em holocausto como justiça de Deus para purificar os pecados da humanidade. Naquele momento da morte de Jesus, todos os animais que eram considerados impuros, inclusive o porco, passaram a ser considerados puros. Todos os animais que eram considerados impuros eram chamados, como os demônios foram chamados aqui em Mateus, espíritos imundos. Aqueles animais eram chamados de animais imundos. Imundos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, se não falha a minha memória, abre lá no capítulo 10, versículos 11 até o 14, você vai encontrar Deus dando uma visão para o apóstolo Pedro. Nesta visão, Pedro vê um grande lençol sustentado por 4 pontas, descendo do céu à terra, e dentro daquele lençol inúmeros animais que no Velho Testamento eram considerados imundos. E no meio daquela visão soou a voz de Deus para Pedro, dizendo: Pedro, mata e come. Perdão. Pedro vira-se para Deus e diz: não, jamais coloquei na minha boca qualquer animal imundo, impuro. Aí Deus estabeleceu a revelação, porque até ali ninguém havia recebido a revelação de que todos os animais impuros do Velho Testamento tornaram-se puros com o derramamento do sangue de Jesus Cristo como oferta única, total, aceitável, agradável a Deus. Deus vira-se para Pedro e diz: muito bem, porém, não chames tu imundo ao que eu purifiquei. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor.
Glórias a teu nome. Mas, de uma certa forma, em várias passagens do Novo Testamento, vocês vão encontrar... A temperatura está congelando, não? Não estou conseguindo tirar o pegando. Alguém foi ali e botou 0 grau. Aleluia. Tem que dar uma melhorada. Em algumas passagens do Novo Testamento, vocês encontrarão alguns mistérios que nós vamos tratar em decorrência dessa explicação. O primeiro mistério está lá em Marcos capítulo 5. Por que os demônios que estavam possuindo a sua casa, que era o corpo do endemoniado de Gadareno, os demônios, os espíritos imundos não dizem: vou voltar para minha casa? Bom, em primeiro lugar, porque Jesus mandou sair. Jesus deu ordem para eles: sai. Aleluia. Eles ainda ficaram reticentes com Jesus, não obedeceram de imediato, não. Ainda tentaram argumentar com Jesus, dizendo para Jesus: pelo menos deixa que nós entremos naqueles porcos. E apontaram os porcos. Eram 2.000 porcos. E eles eram 6.000 demônios. Permite que nós entremos naqueles porcos. Jesus gostou da ideia. Houve uma pregação passada aí, um dia, que eu expliquei 2 mistérios a vocês. O primeiro, Jesus atendeu a eles, mostrando para a igreja que se Jesus atende a oração de um demônio ou de 6.000 demônios, ele não vai deixar de atender a oração da igreja. Não dá lugar a pensamentos de fracasso, de derrota, de desamor de Deus, porque quando Jesus escolhe atender aquele pedido, em outras palavras, ele quer mostrar para a igreja que ele, ao atender esse pedido, vamos chamar, entre aspas, oração dos demônios, ele jamais estaria intencionado em rejeitar um pedido da igreja. Aleluia, aleluia. Segunda revelação ali, também, já revelei para vocês, Jesus, quando atende aquele pedido e autoriza eles entrarem nos porcos, Jesus quer mostrar o quanto valor ele dá a uma vida humana. Para salvar aquele homem, ele preferiu elevar a loucura 2.000 porcos. Para aquela sociedade de Decápolis, eu preguei aqui dizendo para você, para eles 2.000 porcos valiam mais do que qualquer vida humana. Mas para Cristo, uma vida humana valia mais do que 2.000 porcos. Jesus quer mostrar ao ser humano que ele atribui um valor ao ser humano milhares de vezes maior do que o valor que a sociedade atribui ao ser humano. E eu já preguei isso aqui. Agora eu vou te dar uma terceira revelação. A terceira revelação é baseada na explicação que eu te dei há pouco. É uma explicação que vem lá da palavra imundo. Quando os demônios pedem a Jesus para que ele lhes permita entrar naqueles 2.000 porcos, a razão fundamental disso é bem possível que houvesse ali naquelas montanhas gado, houvesse ovelhas,
É possível, era uma sociedade agropecuária. É possível que houvesse outros tipos de animais. Por que eles elegeram os porcos? Porque havia afinidade espiritual. Jesus ainda não tinha morrido no Calvário. O sacrifício da purificação não havia sido feito. Aqueles animais imundos, eu disse a vocês, eles eram o tipo dos próprios demônios, que eram o antítipo deles. Ou seja, eles eram os demônios eram o cumprimento profético dos porcos. A mesma natureza imunda dos porcos e de todos os animais imundos, a natureza imunda no mundo natural, na órbita natural, era encontrada na vida dos demônios, na órbita espiritual. Estão entendendo? Quando Jesus entra no templo e ele vira aquelas mesas ponta cabeça, expulsa os vendedores de gado, os vendedores de pombo e passarinho e etc. Jesus quer mostrar que um demônio, um espírito imundo, é tão inóspito à nossa vida quanto aqueles pombos, passarinhos e pombas e gado e cambistas eram imundos e traziam imundície para o templo de Deus. Precisamos dessa compreensão. Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Abre a tua Bíblia em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14. Diz a palavra de Deus assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Todos encontraram? Amém. Sem problema? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é o da comunhão com o sangue de Jesus? O pão que partimos não é porventura comunhão com o corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é também alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam aos ídolos, as sacrificam a demônios. Capturou? Tudo aquilo que as pessoas sacrificam aos ídolos, às estátuas de escultura, às imagens de escultura, às entidades, aos, entre aspas, santos representados naquelas imagens, tudo isso, Deus está dizendo que eles não estão simplesmente sacrificando a ídolos, não. Eles estão sacrificando a demônios, não a Deus. Não a Deus.
O homem, quando chega em algum lugar chamado religião ou chamado igreja, e lá dentro da igreja tem uma estátua, tem uma imagem de escultura, e aquela personalidade ali representada, o homem é devoto dela, a mulher é devoto dela. Esse homem, esta mulher, quando consagram alguém, geralmente uma filhinha que acabou de nascer, um filhinho que acabou de nascer, e consagra ali aquela imagem, Deus está dizendo que está consagrando não a Deus, mas a demônios. Doeu aí, não? E não quero que sejais participantes com os demônios. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: e quero que vocês, como igreja, não participem com os demônios. Agora vem o mata-leão. Por quê? Porque não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Você não pode tomar a Santa Ceia aqui, tomar do cálice do sangue, do partir do pão, se servir à mesa. Você não pode beber do cálice do Senhor e depois lá fora te oferecerem alguma coisa para você também tomar, porque foi consagrada a uma entidade, foi consagrada a um espírito tal, ou foi consagrada a um homem, uma mulher que foi uma boa pessoa no passado. Deus está dizendo que aquele que participa, que bebe o cálice do Senhor, ele não pode beber o cálice de demônio. Deus está chamando de cálice de demônio tudo que é consagrado ao que não é Deus, a quem não é Cristo, a quem não é o Espírito Santo de Deus. Não é Espírito Santo de Deus, não é Deus. Não é Cristo, não é Deus. Não é o Pai, não é Deus. A qualquer outro que não seja Deus, aquela consagração, aquele cálice, para Deus é cálice de demônio. E Paulo está dizendo: não te mete nessa peleja, não entra nessa furada. E Paulo completa: não podeis também ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ah, eu sou da religião tal, nós consagramos essa comida lá. Você está enferma? Estou. Está orando a Deus? Estou. Mas não tem problema não, né? O que abunda não prejudica, né? Eu fui lá na minha religião, paguei essa comida consagrada e você pode participar. Deus diz: não. Aquele que participa da minha mesa não participa da mesa de demônio. Aquele que bebe do meu cálice não bebe do cálice do demônio. Ou seja, Jesus está falando até agora sobre a necessidade do cuidado que temos que ter com o nosso corpo. Não é nosso, tem dono. E o dono do nosso corpo, ele diz que o nosso corpo é templo do seu Espírito. É templo do Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos aprender a ter discernimento, entendimento do que fazemos com o nosso corpo, do que bebemos, do que comemos. Tudo que ingerimos tem que ter discernimento, tem que ter entendimento. Senão vamos estar consagrando a demônios ao argumento da nossa mente que estamos consagrando a Deus. Vamos estar bebendo o cálice de demônios ao argumento de que
Estamos bebendo o cálice de Deus? Não, Deus está dizendo, não é meu cálice, não. Estamos sentando à mesa de demônios, achando que estamos sentando à mesa compartilhando com o Espírito de Deus. Precisamos então discernimento, conhecimento. E depois de termos discernimento e conhecimento, temos que ter uma atitude enérgica. Esse é o ponto. É daí é que vem a necessidade e a responsabilidade de mantermos a pureza do templo. Do templo de Deus, do templo onde habita o Espírito de Deus, onde Deus faz morada. A Bíblia diz que Deus não mora em templos feitos por mãos. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas o nosso corpo foi entretecido pelas sacrossantas mãos dele. Por isso ele elegeu o nosso corpo como templo, como tabernáculo, como tenda da congregação. Entenda. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de estarmos sempre purificando o nosso corpo. Precisamos nos afastar de tudo aquilo que mantém ponto de contato com as trevas do passado da nossa vida. Eu falei muito aqui no estudo segunda-feira sobre situações no nosso passado que nos comunicavam com as trevas. E chamei essas situações de pontos de contato com as trevas. Esses pontos de contatos precisam ser demolidos na nossa vida, destruídos na nossa vida. Essa tarde eu fiz uma anotação aqui de alguns outros pontos de contatos. Ponto número 1. Pessoas que ainda mantêm amuletos. Era devoto de uma religião e naquela religião se desenvolvia uma superstição que o pé do coelho ou pé de coelho daria sorte para a casa, para o casamento. Na outra havia superstição de que colocando uma cabeça de bode na porta da casa, a casa estaria protegida. São amuletos. A outra religião prega que a pessoa tem que ter o cuidado de colocar um pouquinho de arroz atrás das portas da casa. A outra religião prega que tem um bonequinho de um elefante que você tem que ter o cuidado e a atenção de colocá-lo de bunda virada para onde você quer, a porta que quer proteger. E assim vão as religiões do mundo. O que é que acontece? A pessoa vem para a casa do Senhor, começa a tomar do cálice do Senhor e não se liberta dos amuletos. Ainda acaricia esses amuletos, aqueles pontos de contato com as trevas do velho homem. Eles, mantendo-se vivos na vida dessa pessoa crente, o espírito imundo vai utilizar o amuleto como alguma coisa que lhe dá legalidade para entrar naquela casa, porque aquilo é dele. Hoje nas feiras de artesanato e nas lojas chiques da Barra da Tijuca vendem um souvenir chamado olho grego, vulgarmente chamado de olho do diabo. E os idiotas compram achando que aquilo ali vai produzir alguma coisa boa. Alguma coisa boa. E não só souvenirs, não. Joias preciosas são decoradas, ornamentadas com aquele olho do inferno. E muitos crentes gostam do visual do olho grego.
tem um potinho preto, com uma coroa branca, com uma azulzinha, e vai rodando, rodando, até inebriar o crente, botar ele doidão. Entenda, aquilo ali é obra do diabo. Aquilo ali é obra de Satanás, é espírito imundo, é espírito de impureza. Se tu traz aquilo e põe como crente na tua casa, você está, a autoridade da tua casa está contigo. Na minha casa, a autoridade está em mim, na minha esposa. Se ela, por uma ingenuidade, traz um negócio desse, um amuleto desse, e põe dentro de casa, ainda que com o propósito de decoração, o diabo, o espírito imundo, para o qual quem fez aquilo ali, consagrou aquele objeto, ele ganha legalidade para entrar na minha casa. E a minha casa pode sofrer ataques do diabo, fruto de um amuleto, fruto de um objeto que eu trouxe das trevas, que Deus considera anátema, obra de maldição, obra imunda. Mas eu acho bonitinho. Há pessoas que acham bonitinho carregar um crucifixo no pescoço, mas Deus diz que aquilo é obra de maldição. A ninguém é dado o direito de criar uma imagem de Deus. Deus é espírito. A ninguém é dado um direito de artisticamente criar um boneco e chamar de Cristo. Isto é heresia, é escárnio. Mas as pessoas sem juízo, sem discernimento de Deus, não veem dificuldade nenhuma em carregar um crucifixo no peito. Prostitutas carregam um crucifixo no calcanhar para decorar o tornozelo. Associações proprietárias de cemitérios colocam crucifixos para decorar a porta dos cemitérios. Mas você tem que entender que Deus te chama de povo separado, povo santo, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Tu é um povo separado. Você não é um imitão do mundo. Tu não é chamado por Deus para imitar os prazeres mundanos do mundo, das pessoas do mundo. Entenda. Deus diz na sua palavra: e outra vez mostrarei a diferença que há entre os que servem a Deus e os que não servem. Quando nós, crentes, começamos a dizer: o que é que tem nada de mal, e com esses pensamentos vamos nos igualando ao mundo, nós estamos nos aproximando do modelo do mundo. Mas lembre-se, quem se aproxima do modelo do mundo se afasta imediatamente da presença de Deus, ou dos modelos de Deus. Que história é essa de crente consultar horóscopo depois que acorda? Eu estou falando de milhões, não é de centenas de crentes, milhões. Crentes sem entendimento, crentes que não sabem discernir a mão esquerda da direita, e por não terem discernimento procuram o horóscopo, procuram saber o seu signo. Os dois únicos signos possíveis do crente: leão da tribo de Judá e virgem, a noiva. A noiva virgem de Jesus Cristo. Entenda, tem que ter entendimento. Deus diz que o seu povo perece por falta do conhecimento. Você é chamado como nação santa. Você é chamado como povo adquirido, comprado. Você foi comprado.
No leilão de escravos, tu era escravo, eu era escravo. Jesus comprou a nossa alma pelo preço do sangue dele. Não vamos envergonhá-lo agora com as nossas loucuras, sandices, com os nossos prazeres, com aquilo que nós achamos bonito. Eva também achou bonita a maçã. A Bíblia diz que era agradável aos olhos dela, olhuda, era bom ao paladar. Você já percebeu um mistério lá naquela palavra? Eva pecou, não pecou? Quem é que pecou primeiro? Ela ou o marido? Ela. Ela acabou de pecar. Aconteceu alguma coisa com ela? Nada. Por quê? O pacto não foi feito com ela. O pacto foi feito com Adão. Quando ela acabou de pecar, mudou nada. Absolutamente nada. Nos ouvidos, na mente, na visão, nada. Mas quando ela levou Adão a pecar, imediatamente, tanto em Adão quanto nela, a visão de Deus caiu. Nos dois. Nos dois. Ela já não olhava do mesmo modo. Adão já não olhava do mesmo modo. O olhar de inocência foi destruído quando Adão pecou, não quando ela pecou. Porque a palavra de Deus estava em Adão. Como nós vamos lutar com as trevas? É preciso, eu disse, que para purificar o templo, seja o templo da igreja, seja o templo como igreja, o corpo, individualmente falando de cada um, nós precisamos ter uma atitude de responsabilidade, precisamos ter uma atitude de luta contra as trevas. O apóstolo Paulo, na epístola que ele escreveu para a igreja de Éfeso, ele falou a respeito de seres sobre-humanos. Vamos lembrar? Que seres sobre-humanos ele disse que são os nossos verdadeiros inimigos? Principados, potestades, hostes espirituais da maldade ou dominadores desse mundo tenebroso, forças do mal. Há 4 categorias fundamentais dentro da hierarquia do império das trevas. Há 4 patentes, há 4 graus de autoridade. E acima desses 4 graus de autoridade está o príncipe das potestades do ar, que é o próprio Satanás. E Paulo nos admoesta para a necessidade de empregarmos a nossa vitalidade, a nossa energia, usando as armas da nossa justiça, que não são carnais, mas são, diz a Bíblia, poderosas em Deus para quê? Para destruir fortalezas. Toda vez que na Bíblia, Novo Testamento, falar de fortaleza, liga-se à mente. Destruir pensamentos, destruir conceitos, destruir valores, destruir concepções, compreensões. Todas as vezes que a palavra fortaleza é usada no novo pacto, na nossa aliança, tem a ver com a tua cabeça, com a cabeça do teu filho, cabeça da tua esposa, a mente da tua filha. Dá para entender? Aleluia. Então a Bíblia diz que as nossas armas
não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir essas obras malignas contra a nossa mente. Porque se Satanás domina a nossa mente, acabou a guerra. Acabou a guerra. Depois você medita na luta de Davi contra Golias e percebe que o primeiro campo de batalha foi a mente. Eles só passaram para o segundo campo, os dois, só passaram para atos corporais, físicos, de violência, depois de guerrearem entre si com as armas espirituais. Observa que Golias desafiou, menosprezou, desdenhou, lançou um monte de palavras de desprezo, menoscabo contra Davi. E Davi retribuiu contra ele, dizendo: tu é que é frouxo, eu vou cortar a tua cabeça, rapaz. O moleque é um tampinha desse tamanho. Eu vou cortar. Tu está confiando no teu tamanho, está confiando na tua luz, lança no teu escudo, na tua espada. Eu vou contra você em nome de Jeová de Sebaô, o Senhor dos exércitos, cara. Tu não tem noção ou sem noção? A guerra foi armas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortaleza. Quando a Bíblia diz que nós temos que lutar para manter a mente de Cristo em nós, porque a mente de Cristo em nós é uma fortaleza intransponível. A mente de Cristo em nós é uma fortaleza impermeável. Não tem como derrotar, não tem como destruir. É uma verdadeira fortaleza. Mas nós, quando militamos o bom combate da fé, evangelizando as pessoas, nós temos que entender que o diabo também construiu na cabeça de cada um lá fora uma fortaleza. E nós precisamos de um poder sobrenatural para destruir aquela fortaleza. Não são os nossos argumentos, não é o poder dos argumentos, não é a força da nossa oratória, do nosso grito, do nosso berro. Não é isto que vai determinar, quebrar as muralhas de Jericó do diabo na cabeça de uma pessoa. Aquela fortaleza, ela está muitas vezes intransponível à ação humana. Você não dispõe absolutamente de nada no mundo natural que você consiga transpor a muralha daquela fortaleza que o diabo criou na mente daquela pessoa. Daí nós precisamos ter entendimento que temos que ter uma total dependência do Espírito de Deus, porque nós estamos lidando com seres sobrenaturais, sobre-humanos. Quando você fala de principados, você está falando, no grego, a palavra principado quer dizer líderes de nações, príncipes de nações, príncipes de áreas territoriais grandes no mundo, príncipes que governam impérios, países, tribos, povos. É isto que significa principado, ou seja, é alguém cujo líder é Satanás, que exerce uma patente, vamos dizer assim, numa linguagem natural, militar, de guerra, contra o império da luz e contra a sociedade humana, de alta patente, de alto poder bélico, de alto grau de governo e de domínio, são principados. Até
Até hoje a palavra principado, não é? Você vai lá na Europa, você vê países chamados de principados, Principado de Mônaco. Quem é o príncipe de Mônaco? Deve ter lá um príncipe, um homem, né? Mas qual é o principado, o príncipe espiritual que governa aquele país? Qual é o principado que governa o Brasil? As últimas eleições quebrou em parte as pernas desse principado, porque começou a governar no Brasil alguém que é a favor da Bíblia, alguém que fala que Deus está acima de todos, alguém que prega tudo ao contrário que era pregado aí durante décadas a fio. Alguém que tem algum compromisso com a igreja. Entenda. Já houve uma quebra de pernas. Mas como é que está esse principado? A Bíblia diz, a Vera abriu aqui, eu não combinei com ela, não sabia nem o que eu ia pregar. Ela abriu o culto com 1 Timóteo capítulo 2, quando Deus manda que cada crente ore e clame pelos líderes da sua nação. E diz qual é o motivo: para que a igreja e os crentes tenham vida em paz naquela nação. E Deus diz que essa oração é a oração prioritária. Ele diz: acima de todas as coisas, ore pelo líder, ore pela liderança, para que vocês não sejam perseguidos. Observa lá, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, acima de tudo, antes de qualquer outra oração, ore pela vossa nação, ore pelo vosso príncipe. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que há principados. O diabo coloca um principado satânico para governar o país. Imagina um país governado pelo espírito do diabo, ou por um espírito maligno que presta obediência ao diabo. Qual é a vida desse povo? Miséria. Qual é a vida desse povo? Pobreza. Qual é a vida desse povo? Pecado, luxúria, cobiça, sangue, violência, desentendimento, desamor, homicídio fratricida, irmão matando irmão, filho entregando pai à morte, mãe à morte, pais matando crianças. Eu estou falando de algum outro país? Não, estou falando do Brasil. Toda hora no Brasil tudo isso acontece. Qual é a razão? A Bíblia diz: principados estão aqui dentro. A igreja precisa se atentar. Na medida em que a igreja não luta contra eles, porque não tem discernimento, eles se fortalecem, eles crescem em número, a área de jurisdição dele amplia, as áreas de influência dele na vida do povo ampliam. Tudo por causa de quê? A preguiça da igreja, a comodidade da igreja, a falta de noção da igreja, a falta de entendimento bíblico da igreja. Na medida em que a igreja se acomoda, o império das trevas se fortalece. Põe isso na cabeça. Ou a igreja ora, ou Deus não pode agir a favor dela. Ou a igreja ama a nação brasileira, ama o povo brasileiro, se une em oração contra os principados que ainda estão alojados nessa nação, ou o Brasil não tem solução. Ou tu acha como é que esses povos chegaram ao ponto que estão aí fora? Muitos deles
Não há paz, só há guerra. Tribos matando tribos, invadindo, destruindo a vida de crianças, bebês, levando as meninas para serem escravas sexuais. Eu estou falando de 1/3. A metade do planeta da Terra hoje está assim. A metade do planeta. Somos 7 bilhões, 3 bilhões e meio vivem assim, no desespero, fugitivos, fugindo com qualquer barco, enfrentando o mar, e para fugir, desespero. Mães entregando seus filhos: leva minha filha, some com ela daqui, cria ela em algum lugar, nunca mais vai ver a filha. E se ela voltar, a mãe é chicoteada e é morta. Se tu não quer ver isso no Brasil, começa a orar. Porque os nossos inimigos não são carnais. Potestades. Você entende o que é uma potestade? É uma autoridade sob o comando de um principado. É uma autoridade cheia de súditos que trabalham para ela, sob os desígnios do principado e de Satanás. Você entende o que são dominadores desse mundo tenebroso? No grego isso quer dizer tropas. Tropas de um exército chamado exército das trevas. Tropas enfileiradas para destruir um povo de um país, destruir a colheita, destruir a natureza, depedrar tudo, acabar com o emprego, gerar fome. Tropas é o significado. E Jesus é muito claro lá em Timóteo: acima de tudo, como prioridade total, antes de você orar por teus filhos, antes de você orar por tua esposa, antes de você orar pela tua vida, ore pelo teu príncipe, ore pelos teus governantes, ore, mas ore batalha espiritual, guerreia, ataca os principados da tua nação, ataca as potestades da tua nação, ataca os dominadores do mundo tenebroso da tua nação, da tua pátria. Entenda. Ataca, palavra de comando. Agride, é luta, é batalha, é corpo a corpo. A batalha espiritual, ela é corpo a corpo. A batalha espiritual é pessoa com pessoa. É espírito imundo contra você e você contra ele, entenda. É corpo a corpo. Deus tem uma promessa na tua vida dizendo que as armas forjadas por esses espíritos imundos contra você não prosperarão. Você fica tranquilo. Tem medo da luta corpo a corpo? Deus diz: não tenha, porque esses exércitos já foram derrotados. Você está sentado com Cristo acima de todo principado, acima de toda potestade, no mundo espiritual, acima das regiões celestes. Você está, não é vai estar, é está. Livro de Efésios, capítulo 2. A igreja é a tua posição. Você está compartilhando da mesma autoridade de Cristo. Cristo disse em Mateus 28:18: todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E em Lucas 10:19: eu vos dou poder, eu vos dou autoridade. Pisem, pisa toda serpente, todo escorpião, pisa nele. Pisar o que é? Traz debaixo da autoridade, traz debaixo de submissão. Tem que exercitar a fé, tem que colocar a fé em ação nesse aspecto. É corpo a corpo, é batalha. Entenda em nome de Jesus Cristo. Forças do mal. O que quer dizer forças do mal? Quer dizer que o ladrão, ele não veio senão para roubar, matar
vai destruir. Força do mal quer dizer uma força militar diabólica de um império das trevas, cujo objetivo ou é matar, ou é roubar, ou é destruir. É isso que se chama forças do mal. Entenda, tem que guerrear. Você tem que guerrear contra esses principados, contra essas potestades, e tudo pela fé. Tu não está vendo nada com os olhos da carne. Pela fé, por quê? Porque a palavra de Deus fala deles. A palavra de Deus diz que você nunca deve guerrear contra os inimigos que você vê com os olhos físicos. A palavra de Deus diz que os teus verdadeiros inimigos não são aqueles que os teus olhos veem. O teu verdadeiro inimigo não é o teu marido que te xinga, é o demônio que está dentro dele. Guerreia contra o demônio, não com ele. A tua luta é contra o diabo que está nele, que não permite ele compreender a palavra, não permite que o coração dele se abra para Cristo. Então você não tem que lutar com o teu esposo, você não tem que lutar contra o teu filho, você não tem que lutar contra a esposa, você não tem que lutar contra ninguém que você veja com os olhos. Você tem que lutar contra os inimigos que você não vê. Não vê. Você tem que se lançar em batalha espiritual. Por que as irmãs estão aqui todo culto depois de 9 horas orando, clamando? Por que os irmãos estão aqui todo culto depois de 9 horas da noite até 11 da noite orando e clamando? Por quê? Porque é batalha espiritual. É batalha espiritual. Se você não guerrear, se a igreja não guerrear contra esses principados que dominam o Brasil e dominam há milênio, dominam desde que Cabral descobriu, desde que o Brasil foi descoberto, principados entraram aqui e já estavam aqui também outros principados, e outros entraram e estão dominando até hoje. Há políticos dominando o Nordeste há 100 anos. Só reveza o pai para filho. Há políticos dominando a Bahia há 200 anos. Só reveza o pai para filho. Alagoas é dominado por uma casta de 2, 3 políticos. Bandidos. Mas você não tem que ter raiva deles. Deus não quer que você tenha raiva deles. Deus quer que você guerreie contra os demônios que estão usando eles. Porque se você não guerrear contra aqueles demônios, acabou. Compra a passagem de fugir do Brasil. Compra. Porque está tudo preparado para o anticristo tomar conta. É verdade. Aí Deus vem e diz: você quer bons dias até chegar essa hora? Porque eu vou arrebatar minha igreja. Até minha igreja ser arrebatada. Você quer viver no Brasil dias tranquilos? Ora! Repreende esses demônios, ataca eles corpo a corpo. Você é a igreja. Entenda em nome de Jesus Cristo. Não se acomoda. Na medida que a igreja se acomodar, eles se fortalecem. A única coisa, diz a Bíblia, que bloqueia eles na terra, a única coisa que bloqueia essa ação hoje no Brasil é a igreja. Não é Bolsonaro, não é A, não é B, é a igreja. É a oração dos crentes. Se a igreja não orar, ninguém vai poder fazer nada. O Brasil será devorado. Quem ficar aqui vai ser escravo. Em nome de Jesus, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fica de pé em nome de Jesus. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor.